Olá, queridos, eu sou o professor Rony Ricardo. É uma alegria estar aqui em mais um de nossos vídeos para compartilhar com vocês conteúdo bíblico, teológico, cristão. Quero agradecer a vocês por acompanhar o nosso trabalho, aproveitar para convidá-los a se cadastrar como seguidores em nosso site, o site Teologia e Discernimento. Eu vou deixar o link aqui do site na descrição do vídeo. Também quero convidá-los a inscrever-se no nosso canal no YouTube e coloco à disposição também a minha página no Facebook. Nesse vídeo eu quero aqui trazer alguns conselhos, algumas dicas aos estudantes de teologia, se vocês assim me permitem, é claro. A primeira dica que eu quero trazer é que vocês tenham criticidade sempre. A palavra crítica hoje, no nosso contexto, no cotidiano, no dia a dia, ela acaba tendo uma conotação muito pejorativa, né? Quando alguém chega pra gente e fala assim, eu vou lhe fazer uma crítica, a gente já se assusta, já ficamos um pouco apreensivos, né? Nós geralmente não estamos 100% prontos para receber uma crítica. Mas criticidade aqui não tem a ver diretamente com isso. Esse termo que eu estou usando aqui, criticidade, ele é muito valorizado na academia. É a capacidade de uma certa autonomia nesse contato com o conhecimento, com o aprendizado, a capacidade de avaliar, critério, essa é a ideia. Nós sabemos hoje, no meu estado, aqui no Espírito Santo, é considerável o crescimento da influência do pensamento liberal na teologia. E eu fico às vezes chocado, até, a palavra é essa mesmo, eu me sinto às vezes chocado ao ver jovens obreiros que vão para seminário ou mesmo faculdade de cunho liberal, ou que pelo menos se aproxima do pensamento liberal, e eles de pronto aceitam todos os pressupostos que lá são apresentados. Não há uma criticidade, não há aquilo chega para eles como a palavra final dentro da pesquisa teológica. Quando nós sabemos que as ciências humanas não funcionam como na matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Há muitas afirmações que são feitas, mesmo em determinados ambientes de competência acadêmica, e nós respeitamos isso, mas que são, no mínimo, questionáveis. Só para ilustrar essa questão, eu vou mencionar aqui a pesquisa do Jesus histórico, por exemplo. Nós temos o Jesus Seminar nos Estados Unidos, que é um grande representante dessa pesquisa que já se estende por várias décadas. E muitos dos pressupostos que são apresentados ali já foram revistos, já foram reconstruídos, e alguns autores conservadores têm indicado e criticado, inclusive, o fato de que a própria pesquisa não chega a um consenso. Aliás, ao invés de eu citar aqui autores conservadores, eu poderia mencionar aqui pelo menos um nome muito conhecido, mas vamos lembrar do próprio Bultmann. O próprio Bultmann reconheceu e entendeu que a pesquisa não chegou a lugar algum, né? E ele propõe até o fim a que a pesquisa parasse, a que a pesquisa fosse interrompida e o foco fosse voltado em outra direção. E repare que Bultmann foi um teólogo liberal e ele mesmo um dos grandes proponentes da pesquisa do Jesus histórico. É interessante pensar que muitos dos nossos jovens obreiros vão para esses ambientes e não têm criticidade nenhuma. Eles aceitam de pronto todas as afirmações. Como nós sabemos, a teologia liberal, via de regra, ela é uma teologia... Pode haver exceções, é claro, não vamos também partir para arbitrariedades, mas, no geral, a gente percebe que é um pensamento teológico muito pautado pelo ceticismo, que nega o sobrenaturalismo bíblico, nega afirmações essenciais da fé cristã histórica, como a ressurreição de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o Jesus divino e outras questões, como a Trindade, por exemplo, que são distintivas para o verdadeiro cristão. Alguns autores conservadores já se referiram ao liberalismo teológico como uma espécie, uma forma de ateísmo cristão. E me preocupa porque jovens das nossas igrejas, obreiros das nossas igrejas, estão indo para esses ambientes e eles não têm condições de criticar, de avaliar o que está sendo apresentado. Por exemplo, alguns argumentos que são defendidos, alguns argumentos que são apresentados por teólogos liberais têm sofrido críticas por teólogos, críticas que vêm, têm recebido respostas que partem de teólogos conservadores, muito competentes também, acadêmica, intelectualmente, pensadores de grosso calibre intelectual, que estão defendendo as bases, as doutrinas basilares da fé cristã. E o que me preocupa às vezes é que essas pessoas vão para esse ambiente, recebem esses pressupostos como a palavra final no assunto, como a verdade final, e isso acaba tolhendo a sua pesquisa, isso acaba limitando a sua capacidade de pesquisa, porque eles se apegam àquilo, se abraçam àquilo, os argumentos são convincentes até, são razoáveis,
mas a verdade é que eles não contrapõem com outro tipo de literatura que traz uma resposta àquilo. Eu me identifico como um professor de teologia conservador, ortodoxo, mas eu, na minha estante, tenho livros de autores liberais, autores que se pautam pelo método histórico-crítico, que é um método exegético muito diferente do método exegético que eu adoto, que é o método histórico-gramatical. E é interessante que eu pude perceber que, embora eu me posicione, como estou me posicionando aqui no vídeo agora, mas eu pude abrir a minha fronteira de pesquisa e dialogar também com outros autores que não são da minha vertente, que não são da vertente dos autores que eu sigo, que eu leio e que eu pesquiso. Isso foi uma possibilidade de abertura da minha pesquisa. Mas eu tenho visto hoje que parece que há uma pobreza nesse sentido em relação a muitos obreiros, jovens, que vão para esses ambientes, se apegam àquele tipo de literatura e não abrem o seu leque de pesquisa. Eu ouvi o meu professor na faculdade, no nosso curso de mestrado, ele fez essa citação, ele fez menção desse fato que está acontecendo hoje, e ele foi categórico ao afirmar que muitos teólogos conservadores, eles acabam tendo um cabedal de conhecimento até muito mais amplo do que um teólogo liberal que se apega só à sua pesquisa e rotula a pesquisa de teólogos conservadores como ineficaz, como inadequada, como obsoleta, e eles acabam ficando só numa vertente. É claro que isso não é um quadro geral, mas é notável que alguns teólogos liberais se portam realmente assim. Um outro fato que me deixa muito preocupado é o tripúdio, é a zombaria que ocorre em muitos ambientes de estudo teológico em relação à teologia clássica, eu vou chamar assim, né, a teologia cristã histórica, que defende pressupostos cristãos históricos. A gente percebe uma postura até muito arrogante de muitos professores e que se acham detentores da verdade final porque adotaram, por exemplo, o método histórico-crítico, né, um método científico, quando nós sabemos que a ideia de não é um método mais neutro, é um método que se pauta por uma neutralidade científica, e alguém já disse que a neutralidade científica não passa de um mito na academia. De fato, por mais que muitos teólogos liberais se apresentem como neutros, como imparciais, o fato é que eles são tão dogmáticos quanto nós que somos conservadores. Suas defesas e seus ataques à teologia cristã histórica são, muitas vezes, eu diria, apaixonados. Talvez até tão apaixonados quanto à apologética, à teologia que nós produzimos. Em alguns momentos eu percebo isso em alguns autores. Como eu disse para vocês no vídeo, eu leio literatura, eu leio autores liberais. Portanto, eu quero terminar esse vídeo deixando para você essa recomendação. Contraponha o que você está lendo, o que você está recebendo de literatura. Procure ler autores também conservadores, de competência. Procure professores que já tenham feito uma caminhada teológica, que tenham condições de indicar para você autores sérios, que produziram uma pesquisa séria, que são realmente competentes na defesa das verdades cristãs. Eu, particularmente, tenho me posicionado em favor de uma teologia a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Eu penso que nós precisamos, de fato, produzir um pensamento teológico sadio, competente, de qualidade acadêmica, mas sempre a serviço da igreja. Não me envergonho de me posicionar. Se você que me assiste vai me considerar um teólogo, eu não ficaria de forma alguma constrangido que você me considerasse um teólogo a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Porque eu tenho visto uma teologia hoje que está sendo produzida no Brasil que afasta as pessoas da igreja, que dão para elas um grande cabedal de conhecimento, mas que ao mesmo tempo torna essas pessoas estéreis, inúteis para o reino de Deus e até para a sociedade, porque a igreja ela tem uma relevância indelével na sociedade. A teologia que eu ensino, ela é sim confessional, mas ao afirmar que é uma teologia confessional, eu penso e defendo que, em hipótese alguma, isso pressupõe que ela não tenha competência ou qualidade acadêmica. É uma teologia que me coloca em contato com camadas sociais simples, porque, aliás, eu pertenço a essa camada social. Isso me coloca em contato com igrejas nas diversas realidades e leva também as pessoas a se tornarem melhores para suas igrejas, melhores para as suas famílias, melhores no seu trabalho. É uma teologia muito prática. Eu não me envergonho em função disso. Continuo levantando essa bandeira e continuarei levantando enquanto viver. A teologia que eu tenho abraçado, ela é uma teologia que a gente vê hoje a bandeira que tem sido levantada em favor da teologia da libertação. Eu faço uma crítica muito severa, uma postura que tem sido assumida pelos teólogos da libertação, como se eles estivessem reinventando a roda na questão da ação social.
Mas o fato é que teólogos que se pautam pela teologia que eu defendo, que nós abraçamos, uma teologia conservadora, que defende as verdades centrais da fé cristã, foram pessoas e são pessoas que estão em contato com a sociedade, que têm contribuído com a sociedade, que têm atuado de maneira vibrante nas questões sociais também. Parece que há um preconceito muito forte em relação a nós, no sentido de que a teologia que nós defendemos, ela não serve para nada, ela não serve à sociedade, ela não nos coloca em contato com as demandas sociais. Isso é uma grande bobagem. O fato é que a igreja tem uma ação social expressiva, marcante, e ela consegue entrar em lugares que são até mesmo rejeitados, que são desprezados pelo poder público, em lugares até que a polícia não consegue entrar. E nesse trabalho, ela tem alcançado pessoas que de outra forma talvez não seriam alcançadas. Isso precisa ser pensado. Eu fico vendo pessoas às vezes que chegam para mim, que porque estão lendo filosofia, porque estão lendo Friedrich Nietzsche, porque estão lendo Karl Marx, e começam a se sentirem iluminadas. Mas eu quero lançar para você aqui, terminar esse vídeo, quero lançar para você uma pergunta, uma indagação, e quero terminar esse vídeo com essa reflexão. Quantas pessoas você conhece que deixaram as drogas lendo Friedrich Nietzsche? Quantas pessoas você conhece que tiveram a sua vida transformada, que se tornaram homens melhores, pessoas melhores para a sociedade, para a igreja, lendo Karl Marx? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Eu não estou aqui de forma alguma propondo que nós não devamos ler esses teóricos, porque, aliás, eles trouxeram contribuições importantes. Até mesmo Marx trouxeram contribuições importantes para a sociedade. Mas é preciso que se diga que nada se compara à influência do Evangelho, na sua simplicidade, compartilhado com as pessoas, nos diversos ambientes sociais nos quais ele tem entrado, transformando incontáveis vidas, milhares e milhares de pessoas no país. Uma crítica muito severa que tem sido feita à igreja é a de que a sua presença na sociedade não tem causado um impacto profundo. Mas a grande pergunta é, se a igreja não existisse, como a sociedade estaria? Eu acho que nós não temos condições de responder essa pergunta. Portanto, a primeira crítica ela não é válida, ela não se sustenta, porque as pessoas estão apoiando, fazendo uma crítica à igreja com base num dado inexistente. Fica aí a reflexão para você. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.